Vou apresentar ela. Agora já está gravando. Bom, boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui mais uma semana, segundo dia de aula. Eu já vi que tem uma gangue nessa turma também. No primeiro dia vocês eram mais quietinhos, né? Agora estão... Eu já vi que é igual na primeira turma que eu tive de evangelismo, que a galera mandava ver. Acho legal isso, viu, gente? Muito bom. Eu acho que foi a internet dele lá. Está sem áudio, professor Júnior. No final da aula, ou sei lá se por mensagem vocês podem me procurar, a gente vai responder, tá? Mas é as atividades aí avaliadas. Bom, em relação à Professor, deu aula uma de hoje, travada no a teu vídeo, Luciane... congelou, eu acho que... Descongelou ou não? Sim, voltou Se só já, se congelar a você imagem, não puder... tem problema, não. Não, mas teu áudio A fala também. também? Também. Ah, poxa. Tá. Então, vou falar de novo. Eu vou tirar um pouco o vídeo, já que não faz tanta diferença, que eu acho que talvez funcione melhor. Deve ser minha internet aqui. Então, em relação às atividades avaliativas, tem duas que foram colocadas relacionadas à aula de hoje, da Luciane, e a segunda é um projeto missionário, que envolve o tema de missão e o reino de Deus, que é missão integral, cuidado integral e tantas coisas, né? E o que eu informei é que eu estou à disposição, se tiverem dúvidas, quiserem tirar uma dúvida. Não é um trabalho longo, peço no máximo 4 páginas aí na parte de desenvolvimento, né? Fora capa, contra capa, né? Então, é uma coisa simples, mas se tiverem dúvida, podem entrar em contato. Tá? Então, ou no final dessa aula, ou por WhatsApp também, pode mandar mensagem, eu esclareço para vocês. Ou também nas outras aulas que nós vamos ter. Muito bem, gente. Eu vou apresentar a Luciane. A Luciane é uma amiga de muitos tempos. Eu não sei se ela já tinha um sonho de fazer o que ela faz hoje, né? De ser professora, ser coordenadora, educadora. Mas, assim, ela é um grande diferencial e toda aula que eu dou de Missão e Reino de Deus, eu chamo ela para dar essa palestra. Eu sei que o nosso curso ele tem 4 aulas, mas, assim, é um grande diferencial para o que a gente está estudando, o tema que ela vai trazer, que é a respeito de Lutero. Ela vai falar, ela tem o livro se eu não me engano, deve ter sido do projeto do doutorado dela, que ela tem doutorado em educação, trabalha na Unicamp, né, professora da Unicamp. Então, ela vai se apresentar, mas, assim, aproveitem ao máximo. Se vocês tiverem dúvidas, esclarecimentos, mandem ver, porque ela é bem receptiva, e ela gosta do que ela faz, e essa palestra aí, toda vez que eu ouço, que eu já ouvi, eu acho umas 5 vezes, né, Luciano? Eu sempre aprendo coisas novas, e é muito enriquecedora mesmo. Então, já te agradeço por ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente. O intervalo, ele é eu não sei qual o horário do intervalo, se a Jéssica ou algum aluno puder me ajudar. Eu sempre esqueço o horário do intervalo, porque como É começa às 7h30... 9h15, mas se precisar... É de 9h15, mas se precisar que seja antes, não tem problema não. 9h15 às 9h30, né? A 21h30. Isso. Então é isso aí, Luciane. É com você, então. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Ótimo. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu sempre falo para o Júnior que ele deve gostar mesmo de me ouvir falar, de estar aqui no debate com a turma, porque ele já até decorou a aula já, de tantas vezes. Sempre que ele convida, eu aceito, né? Falo, não pode convidar por educação, porque eu vou aceitar. Tem que convidar, né, quando quiser mesmo, enfim. Eu participe porque eu vou aceitar. E foi interessante, o Júnior falou, perguntou se eu tive sempre, né, esse sonho de ser professora, educadora,
E eu estava orando aqui antes do início do nosso encontro e lembrando, me veio à mente, né? Me veio à mente uma cena. Eu, na pedagogia, eu fiz pedagogia na USP e antes de entrar no curso de pedagogia, eu tinha feito magistério, isso denuncia um pouco a idade, né? Magistério já nem existe mais, porque o Júnior é meu amigo de longas datas, né? Ele não conta há quantos anos para não mostrar como a gente está ficando velho, mas... E eu lembro que eu trabalhava ativamente em 2 grandes favelas na Zona Oeste de São Paulo, né? Que eram bairros onde a igreja que eu frequentava tinha suas atividades. E quando eu entrei na pedagogia e comecei a participar das pesquisas acadêmicas, dos grupos de pesquisa, eu lembro de um dia, quer dizer, aconteceu um dia e lembrei isso hoje antes do nosso encontro, né? Que eu entrei no banheiro público, né? Sujo, enfim, de universidade pública, entrei no banheiro, ajoelhei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é um espaço para mim, gosto tanto de estar lá dentro das favelas, o que o senhor quer comigo aqui, enfim. E aí, já introduzindo, né, a minha apresentação, com essa fala do Júnior, o quanto Deus foi guiando, né, me guiando para caminhos que eu não sonhava, não esperava, né, mas que ele foi me mostrando em cada etapa os propósitos e acredito que é por isso que eu gosto tanto, né, de estar aqui com vocês, de contar sobre a minha pesquisa, né, de aprender também com cada turma, né, cada turma que a gente entra, né, enquanto professor é um espaço também para troca, para aprendizagem minha também, né? Então eu gosto bastante. Costumo dizer que eu sou uma professora que estou sempre cansada, né? Tenho 2 meninos, enfim, aquela correria, vida de mulher, dona de casa, mas sou uma professora também muito empolgada. Então eu já fiquei feliz de ver que a turma também é animada, espero que a gente tenha hoje um bom encontro, tá bom? Então eu sou pedagoga, trabalhei com crianças pequenas na Prefeitura de São Paulo, em escola pública, na Prefeitura de São Paulo, inclusive foi um período muito importante para mim, para minha formação enquanto professora, porque eu trabalhei em uma escola, né, num bairro periférico, que era justamente esse bairro onde estava a minha igreja, onde também, né, até hoje moram meus pais. Então, as famílias que a gente atendia na escola pública, onde eu trabalhava, eram famílias, né, parte delas que a gente também atendia na igreja, nos projetos sociais da igreja. Então, foi um período muito importante para mim, para a minha formação, né, enquanto profissional mesmo, não só, né, a minha formação cristã. E depois eu segui, na sequência, eu fiz um mestrado em educação. Então, essa pesquisa, que é hoje o tema que eu vou trazer aqui para a gente conversar sobre ele, que eu acabei um tempo depois publicando em formato de livro, é uma pesquisa que eu realizei no período do mestrado e depois eu fiz, né, o doutorado em educação também, todos lá na USP, e aí no doutorado eu fiz uma discussão mais aprofundada sobre o direito à educação, né, que eu comecei a discutir lá com Lutero, que é esse tema, né, esse debate que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Como eu pensei? Eu pensei em organizar em 2 momentos para a gente, focar um pouco no tema da reforma protestante e nas ações de Lutero, e depois do intervalo a gente fazer uma conversa mais sobre o impacto dessas ações de Lutero, pensando nos nossos desafios hoje, né, para a nossa sociedade na atualidade. Então, foi por isso até que eu perguntei o horário do intervalo, para poder a gente ir organizando aqui. Eu trouxe alguns slides mais para me ajudar e também guiando a fala, mas porque eu sei que tem alguns que são mais visuais, né, e chega essa hora da noite, alguns já estão mais cansados também, então eu fiz a opção de trazer um slide aqui, mas nada impede que vocês, por favor, me interrompam, tá bom? Se não entenderem alguma coisa, se eu estiver falando muito rápido, às vezes me empolgo e falo rápido também, então vocês fiquem à vontade, por favor, para me interromperem, tá bom? A única coisa é que quando a gente apresenta aqui a tela, não consigo mais ver vocês, então, por isso que eu vou contar aí com as interrupções de vocês, quando vocês quiserem falar, tá
bom? Eu também gosto sempre de, quando eu vou fazer uma fala, né, contar um pouco sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa que eu realizei, gosto de me apresentar e contar para vocês que eu sou também membro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Não estou na coordenação do projeto, né? Sou só uma pessoa que aderiu ao projeto. Não sei se todos vocês conhecem, que é a BC2, mas eu gosto de contar porque essa é uma associação que tem me ajudado bastante no âmbito da universidade, fazer essa relação entre fé e ciência, né? Então, esse é um dos objetivos dessa associação aqui no Brasil. É uma associação que tem origem na América do Norte, né, mas que foi fundada aqui, uma associação nos mesmos moldes aqui no Brasil, para fazer justamente esse convite, né, para que as nossas igrejas e para que as universidades, né, os locais onde se produz conhecimento, entendam que a fé e a ciência são duas áreas que estão interligadas, né, e não são opostas, como a gente infelizmente costuma ouvir, né? Ah, você é crente, né, então não tem relação com aquilo que produz no âmbito científico, ou se você é cientista, você tem que abandonar a fé, né? E eu sei que hoje em dia, já há algum tempo, desde quando eu era jovem, essa fala era uma fala que acabava afastando muitos jovens da igreja, né, jovens universitários, porque entra na universidade, começa a ter um contato maior com essa produção do conhecimento de alguma área, né? E acabam abandonando a fé por entenderem que são coisas opostas, né? E a BC2 vem justamente trazer essa contribuição, né? Diversas áreas biológicas, exatas, humanas, enfim, o quanto todos esses estudos científicos são estudos que se relacionam com a fé e o quanto a fé é importantíssimo para essas descobertas científicas. Então, para quem não conhece, fica aí uma propaganda, como eu disse, não ganho nada, não sou da diretoria, mas é uma associação que tem me ajudado bastante dentro da universidade, estabelecer esse diálogo entre fé e ciência, tá bom? Por isso que eu gosto de divulgar. Tem meu e-mail, pois no final também, quem quiser depois continuar a conversa, estou à disposição. Bom, o que eu trouxe hoje para vocês aqui, como eu contei, fruto, né, da pesquisa que eu desenvolvi durante 3 anos no período do mestrado, e eu publiquei partes dessa pesquisa em alguns artigos. Tem um livro também, que é esse livro, gosto sempre dos encontros presenciais, quando o Júnior me convida, que aí eu posso também levar alguns exemplares do livro, mas o remoto tem essa vantagem, né, da gente ter gente de vários espaços e vários locais conversando junto. Então, o livro é o que traz, né, o conteúdo total da pesquisa, mas partes dos resultados dessa pesquisa eu publiquei em diferentes artigos, né, que são artigos acadêmicos, e aí são artigos menores, uma leitura, né, mais rápida, mais fácil. Então, eu indico para vocês, quem tiver, né, curiosidade, fica aí com vontade de conhecer um pouco mais sobre a temática, tem esses artigos publicados que aí são uma leitura mais rápida, tá bom? Fica como indicação para vocês. E aí, para a gente começar, então, o nosso tema em si, né, tendo feito toda essa introdução, eu queria ouvir um pouco vocês, assim, o que vocês... E aí não tem certo ou errado, tá bom? A gente vai conversando, mesmo porque eu não sou historiadora, como eu falei, eu sou pedagoga, também não sei todas as informações, mas queria ouvir um pouco vocês do que foi a Reforma Protestante, quem foi Martinho Lutero, o que vocês já leram sobre isso, já estudaram, já ouviram falar, para a gente poder começar aqui a nossa conversa. Vou até voltar para ver se eu vejo vocês. Eu acho que... Graça e paz, meu nome é Humberto. Eu acho que a Reforma Protestante, ela foi... dar um basta em toda aquela situação que estava passando o meio cristão, de não aceitar mais aquelas mazelas e aquele aprisionamento que o ser humano estava vivenciando, onde aquele período está parecendo com hoje a igreja neopentecostal de hoje, muito parecido. E Lutero foi aquele cara que ele não foi
ele foi o principal da reforma, mas outros também já deram, vamos dizer, uma guinada de ver que as pessoas estavam sendo religiosas, ou seja, a salvação era comprada, era uma religião cheia de misticismo, e Lutero foi aquela pessoa que deu um basta. Eu digo que foi um divisor de águas. Ótimo, Humberto, muito obrigada. Quem mais, gente? Acrescenta algo? Opa, boa noite a todos. Boa noite, professora. Quem fala é Salomão. Muito importante a questão da reforma, porque as pessoas, a boa parte delas eram analfabetas, pessoas que iam para as igrejas e recebiam, né, cultuavam no latim, onde as pessoas nem entendiam, ficavam de costas. E a contribuição de Lutero, ela é de suma importância, porque Lutero sabe que por meio da leitura, por meio da aprendizagem, por meio da educação, foi uma das formas que ele levou o povo a conhecer a palavra de Deus e ao Deus da palavra, e trazendo assim reconciliação de Deus com os homens. Então, eu creio que foi extremamente importante a questão da educação no processo de evangelização, tá? Ótimo, Salomão, muito obrigada. Acho que a gente já pode até ir embora, gente. Vocês já estão falando tudo, né? É isso, tudo de muito importante para a nossa conversa aqui hoje. Alguém mais gostaria de acrescentar? Daniel. Graças a Deus, boa noite, tudo bem? Sobre a reforma, eu li alguns materiais já e eu estou até na dúvida se foi de repente um artigo seu. E a reforma vai influenciar diversas áreas, inclusive a área da educação, a gente sabe disso. E uma das coisas que ele colocava, a pessoa do artigo, era que para Lutero, os governantes deveriam bancar a educação dos seus cidadãos, porque ele entendia que não haveria para um governante um prazer maior do que ver o povo desenvolvido, e o que seria desenvolvimento se não educação. Aí isso foi um negócio que sempre me chamou muito, me marcou muito, essa visão do Lutero de quanto a educação desenvolve o povo e quanto os próprios governantes teriam que custear isso visando o próprio bem do povo no que diz respeito à educação. Não lembro se foi um artigo seu, mas eu vou procurar depois. Ótimo, Daniel. Depois você me conta, tá bom? Se foi o meu. Mas olha que bom a gente fazer um debate, né? Vocês já leram, enfim, estudaram. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma outra informação? A gente já tem aqui um conjunto de coisas para a gente ir conversando. Oi, Anderson, pode falar. A história da reforma sempre me cativou muito. Inclusive, no último domingo estivemos até falando sobre isso, sobre o conhecido Hércules alemão, né, como ele foi retratado em alguns momentos, o javali selvagem. Então, assim, eu vejo que Lutero, ele surge com a reforma, já havia os pré-reformadores, mas de uma revolta que ele teve quando esteve em Roma em 1510, e aquilo ali transforma a mentalidade dele, e isso desencadeou, assim, em proporções muito grandes, que ele foi perseguido pela bula papal. Então, assim, o que remete para a nossa atualidade é que, como ele disse, entre agradar a Deus e desagradar a humanidade, eu prefiro desagradar a humanidade. É isso. Ótimo, muito obrigado. Olha, gente, obrigada. Vocês já trouxeram aqui vários elementos, né, para a gente pensar tanto sobre a reforma quanto sobre a figura de Lutero. Vou voltar aqui, mas se alguém mais quiser, tá bom? Compartilhar algo, como eu falei, pode me interromper, por favor. Um aspecto importante para a gente ressaltar, e aí foi interessante que alguns de vocês, né, falaram isso, é o quanto a reforma protestante, ela começa como um movimento de ordem religiosa, né? Então, as ações iniciais de Lutero eram ações que visavam a uma reforma dentro da igreja, né, católica, dentro do âmbito religioso,
mas que ultrapassaram esse âmbito, né? Então, as propostas trazidas por Lutero e depois os demais reformadores, né, para mudanças dentro daquele sistema eclesiástico na Igreja Católica, eles acabaram influenciando diversas áreas da sociedade, né? As artes, enfim, a matemática, o direito, mas também a área da educação, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? E como, por meio da educação, trouxe uma transformação da sociedade naquele momento e que acabou impactando as gerações seguintes também. Então, esse é um aspecto bem importante, né? A gente não limitar, e aí o Anderson lembrou, né? A gente acabou de passar aqui pelo 31 de outubro, né? 30 e 31 de outubro, enquanto as pessoas estão comemorando o Halloween, a gente, né, lembra desses feitos da Reforma Protestante, desse divisor de águas, né? Como vocês falaram aqui também, e o quanto esse movimento foi um movimento que influenciou diversas outras áreas, né, que não só reformas na igreja. Um outro aspecto também importante da gente lembrar é que esse movimento ele tem início na Alemanha, né? Alemanha do início do século XVI. Então, aqui não sei se tem algum historiador entre nós que pode colaborar também, mas a gente pensar que a Alemanha, daquele contexto, não é uma Alemanha como conhecemos hoje, né? Como lemos, eu tenho muita vontade de conhecer a Alemanha, ainda não tive essa oportunidade, mas não é essa Alemanha que a gente lê sobre, ou que a gente vê no mapa, ou que a gente, né, tem os indicadores atuais. Ela era uma Alemanha majoritariamente rural, né, dividido o seu território, dividido em pequenas municipalidades, né, com autoridades em cada uma dessas municipalidades, hoje o que a gente chamaria, né, até mesmo das cidades ou dos bairros, fazendo uma comparação hoje, mas com uma população, a grande maioria, extremamente pobre, da área rural, e com uma pequena elite que era uma elite, que eram pessoas ligadas à Igreja Católica, né? Então, e que aí tinham toda uma questão de domínio da língua, que era também o que trazia poder, porque eles quem conseguiam ler, né, aquilo que era ler e entender aquilo que era falado nas missas, nos cultos da Igreja Católica, enfim. Então, para a gente pensar que teve um contexto, né, que é um contexto, inclusive, de início do século XVI, de muitos questionamentos né, de uma época medieval, início do Renascimento, do que hoje, né, a gente chama de modernidade. Então, era uma Alemanha que estava passando por algumas transformações, né, culturais, econômicas, mas era uma Alemanha, um país que trazia bastante questões complexas no que se refere à população, né? E nessa complexidade toda, nessa Alemanha, né, majoritariamente rural, o que a gente vê é que as pessoas não tinham acesso à educação. E aí esse não é um fato específico só da Alemanha e só desse período histórico, né? Os historiadores vão trazer para a gente, vão mostrar que desde o século V, né, que a gente está falando do século XVI, mas desde o século V, a Igreja Católica era a instituição responsável por oferecer educação escolar, né? Então, a gente ficou aí por um período de mais de 10 séculos em que a única instituição que oferecia, né, educação escolar era a Igreja Católica, e que oferecia principalmente e quase que exclusivamente durante, né, a maior parte desses muitos séculos, uma educação apenas para aquelas pessoas que tinham aspiração a uma vida religiosa, né? Então, para aquelas famílias mais abastadas que queriam que os filhos homens, que os meninos, estudassem para se tornar um clérigo, um bispo, enfim. Então, para quem tinha interesse em seguir na carreira eclesiástica dentro da Igreja Católica. Então, quando a gente está falando aqui de Alemanha, início do século XVI, a gente está falando de um longo período de educação que não era educação como a gente conhece hoje, né? Em que as crianças vão para a escola, aprender a ler, escrever, contar e seguem os estudos, alguns chegam à universidade ou não,
não era essa educação escolar que a gente tinha naquele momento, né? Então, era uma educação voltada para poucos, era uma educação que acontecia, inclusive, dentro do próprio prédio da Igreja Católica, em algumas das suas salas, né? Porque era a própria igreja que oferecia essa educação, e uma educação voltada, então, para essa formação aí de uma trajetória dentro da própria Igreja Católica. No início do século XVI, a gente já vê um movimento de um pouco mais de expansão, né, dessa atuação da Igreja Católica na educação, não só para a formação dos líderes religiosos, mas também para uma formação das famílias que pertenciam ali à elite e que tinham uma aspiração, um desejo de chegar até a universidade, né? Então, ainda que tenha tido essa pequena ampliação, era uma ampliação para um público específico, né, que era o público daquelas famílias mais abastadas e que chegariam até a universidade, que estava também relacionada, né, com a Igreja Católica, né, instituições, né, ensino e Igreja Católica, instituições com as suas ações ali muito interrelacionadas. Então, para a gente entender que, assim, o contexto que a gente vê hoje, né, de escola, de educação, é um contexto completamente diferente do que Lutero presenciou e ele mesmo, né, vivenciou ali na Alemanha no início do século XVI. Muito interessante também quando vocês falam aqui que a reforma não se restringiu a Lutero, né? Isso também é importante a gente lembrar. O foco hoje, né, vai ser Lutero, porque foi ele o precursor, né, ele que inicia esse movimento de reforma protestante ali na Alemanha, e eu vou falar sobre as ações dele em relação à educação e o impacto que essas ações tiveram na sociedade, mas para a gente sempre ter em mente aí que isso não significa que eu estou aqui restringindo o período da reforma ou todo esse movimento da reforma protestante apenas a Lutero, tá bom? A gente vai focar em Lutero, sabendo também da existência e da importância de outros reformadores em outros locais, que não só também na Alemanha. Lutero, é muito interessante ler, né, o que os diferentes historiadores, o que eles falam sobre Lutero, e aí tanto os historiadores ligados à igreja, né, como também aqueles estudos seculares, e a gente vê até controvérsias nessas biografias, né, nesses livros sobre Lutero. Mas algo que se destaca, né, é que a gente sabe que Lutero, então, era um monge da ordem dos agostinianos, era essa pessoa que teve essa educação escolar voltada para uma atuação dentro da Igreja Católica, né? Muito cedo ele ingressou na universidade, se tornou professor da universidade também, e ele acaba em um determinado momento deixando de atuar, né, na área na universidade e se dedicar exclusivamente às questões da igreja. O que é consenso, assim, que a gente consegue encontrar nesses livros sobre a figura de Lutero, é um Lutero extremamente preocupado com as questões da sua época, né? Então, isso é muito interessante. Alguns autores vão trazer que Lutero era um homem inconformado, né? Eu gosto muito de Lutero, sou suspeita a falar, porque eu gosto também, assim, peço sempre para Deus preservar o inconformismo em mim, essa é a minha oração. Ele era um homem bastante inconformado e preocupado com as questões da sua época, era alguém que não se adaptava ao que estava acontecendo, né? E aí, quando a gente vai assistir ao filme, enfim, ver, tem até uma animação do Playmobil, não sei se vocês conhecem, passa o link depois, sobre Martinho Lutero, a gente vai ver que essas preocupações de Lutero levam ele a ações que são ações de propostas de mudanças, né, dentro da própria igreja. Então, algo que a gente costuma ver também, né, e não sei quantos de vocês já leram, ouviram isso, né, até no filme de Lutero, é que quando ele afixa, né, as 95 teses lá na porta da igreja, alguns interpretam de uma forma equivocada como uma atitude de revolta, né, de afronta de Lutero
a liderança da Igreja Católica, quando, na verdade, essa era uma prática comum dentro das universidades, né? Quando algum professor tinha algumas questões que ele tinha como objetivo, né, discutir com a sociedade de uma forma geral, ele afixava as suas preocupações ou as suas teses, como eles chamavam, na porta da igreja para que aquilo gerasse um debate. Né? Lembrando que igreja e universidade estavam ali relacionadas, usavam muitas vezes o mesmo prédio, né, em várias regiões no início do século XVI. Então, a atitude de Lutero foi uma atitude, sim, de inconformismo, de preocupação, né, de tentativa de mudanças ali naquela igreja, mas não foi, a princípio, uma atitude de revolta, de rompimento, ou mesmo de enfrentamento, né, da liderança da Igreja Católica. Então, ele afixa as 95 teses, chamando, né, convidando ali aquele grupo para debater essas teses. E aí a gente sabe, né, o que acaba acontecendo como consequência. Não é Lutero quem rompe com a Igreja Católica, né, mas é o contrário, a Igreja Católica que rompe com Lutero, enfim. Então é esse homem preocupado, aí, inquieto, inconformado, né, com as questões da sua época, que vai acabar trazendo uma proposta que é uma proposta, né, como alguns de vocês falaram aqui, que foi, de fato, assim, um divisor de águas e trouxe muitas consequências em muitas áreas, né? Um dos versículos que também é consenso, a gente, né, para os historiadores, e quando a gente lê sobre Lutero, um dos versículos que marcou muito, né, a vida de Lutero, e que impactou as suas ações, é esse de Efésios 2:8, né? Para Lutero foi fundamental ele entender que a salvação vinha por meio da graça, né? Porque ter essa dimensão levava Lutero a fazer muitos questionamentos em relação à cobrança de indulgências, né? Então, como que a Igreja Católica tinha a prática, né, de vender a salvação, os fiéis tinham que pagar, né, indulgências, sendo que a Bíblia dizia que a salvação vem pela graça, né, e é por meio da fé, e isso não vem, né, dos seres humanos, é graça, é dom, né, é presente de Deus. Então, esse versículo foi um versículo que trouxe um impacto muito grande para a vida de Lutero, e não só para que ele se posicionasse contra as indulgências, mas para que também motivasse nele uma preocupação muito grande em relação a esse acesso, né? Foi tão bonito quando, acho que foi o Salomão falou, a esse acesso à leitura, né, que levava o povo de Deus. Aí o Salomão falou bonito, eu não vou saber repetir, tentei copiar aqui, mas não finalizei. A palavra de Deus é o Deus da palavra, né? Acho que foi essa expressão que o Salomão usou. Então é isso, Lutero consegue entender, né, ter a profundidade dessa palavra, né, e o quanto era extremamente necessário que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus para que elas entendessem, né, essa salvação por meio da graça, por meio, né, pela graça de Deus, por meio da fé. Todo esse contexto, né, de reforma e as propostas de Lutero de reforma da igreja, não é o que a gente vai focar aqui hoje, mas trouxe também para Lutero inquietações e ações, né? Isso também gosto bastante de pensar, que Lutero era muitas vezes, né, inconformado com as questões, da forma como elas eram, inquieto, mas ele não ficava ali só na inquietude, né? Ele também fazia propostas, ele era uma pessoa bastante propositiva. E para a área da educação, né, entendendo que a educação era fundamental para que as pessoas tivessem acesso às escrituras sagradas, ele passa a elaborar propostas do que ele também vai chamar ou propor, né, como uma reforma da educação. Então, para ele, não era só a igreja que precisava de reforma, né? Aquele sistema de educação também precisava ser modificado. As propostas de Lutero para a educação estão explícitas, né, em 3 textos dele.
a gente consegue perceber de uma maneira geral nos outros textos também, né? Nos muitos textos que ele escreveu sobre música, arte, enfim, Lutero escreveu sobre muitos temas. Era um homem bastante estudioso, né? Bastante culto. Nos outros textos a gente consegue perceber de forma geral, mas nesses 3 textos, são textos interessantes, assim, quem puder, vale a pena ler, não precisa ler o que o Luciano escreveu, não, mas lê esses 3 textos de Lutero, que são textos muito interessantes, que é o de 1520, 1524 e 1530. E aí aqui vem um outro aspecto de Lutero também, né? Lutero era esse homem culto, intelectual, que escrevia bastante, mas ele era um homem preocupado, e aí me faz lembrar bastante Jesus também, era um homem preocupado em atingir o seu público, né? Então ele escreve o texto de 1520, a nobreza cristã da nação alemã e aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas, são textos que ele direciona aos príncipes, né, ali daquelas municipalidades, né, a nobreza cristã. E ele vai convencer essas autoridades da importância de oferecer uma educação diferente do que aquela que vinha sendo ofertada pela Igreja Católica. E eu já conto o que é que ele propõe. Em 1530, o que ele percebe, né? Uma década depois dele ter escrito o texto lá e ter tentado convencer as autoridades de que elas deveriam, né, reformar e investir em educação para todas as crianças. Ele começa a perceber que naquela Alemanha, né, majoritariamente rural, com poucos recursos, com pessoas muito pobres, os pais não enviavam os filhos para a escola, né, porque os pais mantinham esses filhos em casa, ajudando ali nos ofícios, ou na lavoura, enfim, né, nos ofícios de sapateiro. Ele usa muito esse exemplo. Então, ele escreve um texto que é um texto para as famílias, para os pais, né? Algo que a gente esqueceu, eu esqueci de comentar também, que geralmente aparece nas falas, é que esse foi o período também de descoberta da imprensa, né? Criação da imprensa. Então, isso tudo, essas mudanças históricas também foram mudanças, né? E descobertas científicas, como a questão da imprensa, que ajudou muito a que as propostas de Lutero se propagassem, né, nas diferentes regiões ali da Alemanha e tivessem uma velocidade muito mais rápida do que Lutero só ficar escrevendo as cartas, os textos, né, uma a uma e levando nos locais. Então, esse texto de 1530 é um texto com uma linguagem mais acessível, né, uma linguagem simples, não simplista, mas simples, convencendo os pais da importância da educação, da importância das famílias enviarem os filhos para a educação, para as escolas, né, as escolas que estavam sendo criadas pelas autoridades ali na Alemanha. Lutero escreve esses 3 textos são de autoria dele, mas ele teve um parceiro, um amigo, né? Ele mesmo declara que o Philippe Melanchthon, foi um amigo até a morte, essa é a expressão que ele utiliza, e que alguns historiadores da educação consideram, né, o chamam de ministro da educação de Lutero, porque é ele quem debatia com Lutero as propostas relacionadas à educação, e é o próprio Melanchthon quem assume muito da execução das ações, né, nas diferentes regiões de construção de escolas, enfim, de contratação de professores, de formação de professor. Então, a gente sabe também, né, que Lutero não agiu sozinho, né, Lutero teve também aí parceiros, irmãos, né, o Melanchthon acabou depois se dedicando mais às escolas secundárias, à universidade, né, teve outro para a educação básica. Então, a gente vê que Lutero não caminhou sozinho, teve ajuda também, mas as propostas é Lutero quem escreve nesses 3 textos que vale a pena a gente conhecer. E aí, o que é que ele traz de proposta, né, que está nesses 3 textos? Ele traz propostas tanto no que se refere à organização de um novo sistema de ensino, como propostas que se referem também a princípios que deveriam nortear esse novo sistema de ensino, né? Então, sobre a organização de um novo sistema de ensino, Lutero vai falar sobre a criação de um novo currículo, né? Então, ele vai falar, olha, as crianças precisam aprender
né, também a língua alemã, não mais só o latim, né, mas aprender o latim, aprender também o grego e o hebraico, que era o que levava, né, as pessoas a entenderem, estudarem mais profundamente as escrituras sagradas, e não ficar só na questão das línguas e focado no estudo da palavra de Deus, né? Então isso também é muito interessante. Já naquela época Lutero fala, é preciso que eles aprendam gramática, que eles leiam, né, as obras literárias. As obras literárias têm uma importância muito grande para a formação das crianças. Então Lutero vai falar sobre currículo, ele vai falar também sobre método, né? Não só o que aprender, como de que maneira ensinar e que maneira aprender, né? E isso, para mim, eu que sou pedagoga, né, professora, para mim isso é muito interessante, saber que já lá no século XVI, em Lutero, a gente encontra essa defesa de um método lúdico, né? No texto dele, que é o prefácio do Catecismo Menor, tem inclusive esse título, né? Catecismo Menor, liberdade do sujeito no processo educativo. Ele vai falar contra a questão das palmadas, né, contra uma violência que era feita para que as crianças aprendessem, né, o que acabavam não levando a aprender, mas só a decorar, e vai fazer essa defesa de que as crianças tivessem liberdade nesse processo educativo, né, liberdade de perguntar, de construir o conhecimento. Muito dessas propostas, é sistematizada séculos depois, aqui no Brasil, por Paulo Freire. Não sei quantos de vocês já estudaram, já leram, né, as obras de Paulo Freire, que é um outro autor também que as pessoas costumam, pouco estudado no Brasil, né, as pessoas costumam estudar pouco e criticar muito, justamente porque estudam pouco, leem pouco, né, mas essa discussão, essa proposta de Lutero sobre o método lúdico nas escolas, a gente vai encontrar sistematizada nas obras de Paulo Freire, que é um autor que vai ter uma repercussão muito grande, principalmente fora do Brasil, né? Costumo contar que Deus me deu o privilégio de fazer parte do doutorado no Canadá, recentemente fui para o Texas, fazer uma pesquisa de campo também, aqui pela Unicamp, e eu brinco que eu saio do Brasil, chego lá nas universidades, eles estão lendo e estudando, né, as obras de Paulo Freire, o que para mim é bom, ajuda, porque já conheço, né, me ajuda um pouco com a questão da língua, que eu não tenho tanta facilidade. Mas, enfim, para contar para vocês que, ainda que seja algo recente, né, que a gente tem uma discussão atual, Lutero já defendia isso, né, e acho que a gente precisa convidar os nossos professores de escola dominical, nós mesmos, né, líderes, a ler esses textos, né, aceitar esse convite de Lutero sobre os métodos que a gente utiliza quando a gente está ensinando algo, né, para as nossas crianças e adolescentes. Uma outra questão também que se enquadra aí nessa organização de um sistema de ensino é que Lutero propunha estudos tanto para meninos quanto para meninas, né? Aqui, uma leitura mais superficial vai dizer, nossa, olha, Lutero à frente do seu tempo, já era um feminista. Não é nada disso, né? Lutero era um homem datado da sua época, inconformado, inquieto, mas datado da sua época, e que via que, né, havia atividades diferenciadas para meninos e meninas, o tanto que ele propõe tempos diferentes, né? Meninos e meninas deveriam ir para a escola, isso é algo muito novo, inédito naquele momento histórico, né? As meninas, as mulheres terem o direito de acessar a escola, de aprender a ler, escrever e contar. Então, isso a gente tem sim esse impacto de Lutero na questão, né, da alfabetização das meninas, né, e o impacto que isso tem na Alemanha a partir do século XVI e nos países ali, né, que foram afetados pela reforma protestante, mas ele propõe atividades diferenciadas. Então, os meninos deveriam ir para a escola e, na sequência, aprender um ofício, né, sapateiro, enfim. E as meninas também deveriam ir para a escola e aprender ofícios mais ligados ao que naquele contexto eram ofícios femininos, abordar as atividades domésticas. Enfim, ele fazia essa proposta de atividades diferenciadas, mas trouxe pela primeira vez as meninas para dentro da escola, né, nessa proposta dele.
E um último aspecto que a gente consegue ver também nessas propostas de Lutero, né, é claro que essa organização aqui, tanto de sistema de ensino quanto de princípios, né, eu que realizei estudando as obras, ele não traz de forma assim tão sistematizada, mas um outro aspecto que a gente percebe, e esse é um item que Lutero fala bastante, ele se aprofunda e volta, né, várias vezes nessa temática, é o quanto ele defendia a necessidade de professores especializados, né, formados, bem preparados, com experiência, professores que estudassem constantemente, que tivessem uma boa formação. E aí eu gosto desse trecho de Lutero, né, que é o Lutero inconformado, inquieto, né, dizendo assim, ó, de minha parte, se eu pudesse, eu tivesse que abandonar o ministério da pregação e outras incumbências, nada mais eu desejaria tanto quanto ser professor ou educador de meninos. Pois sei que, ao lado do ministério da pregação, esse ministério é o mais útil, o mais importante e o melhor. Inclusive, tenho dúvidas sobre qual deles é o melhor. Eu gosto muito de lembrar essa inquietação de Lutero, né? Qual será que é o melhor, né? Qual é o mais importante? Ele, em dúvida, acho que tanto quanto o ministério da pregação, é o educador, o professor das crianças, né? Aqui por meninos foi a tradução para crianças. E pensar, né, que esse é um convite para nós, assim, para a gente avaliar o quanto nas nossas igrejas, muitas vezes, para ficar com as crianças, né, escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, enfim, no cultinho à noite, ou em todas as ações, muitas vezes a gente pega, né, e seleciona, escolhe ou convida aquelas pessoas com menos preparação, né, e não necessariamente preparação no sentido de que a Luciane está defendendo que todos tenham que ser formados, ter pedagogia, né? Nada disso, né? Muitas vezes é o mais novo na fé, aquele que acabou de se converter, que acabou de chegar, é aquele que a gente não conhece muito bem, mas pelo menos tem paciência com as crianças, né? E Lutero traz essa dimensão, assim, da seriedade, da importância que é ser professor, educador de crianças, né? O tanto que para ele fica até em dúvida de qual é o mais importante e o melhor, né? Se é o ministério da pregação ou do ensino das crianças. Então, esse também é um convite para a gente, né? Fazer essa avaliação, será que a gente tem dado a real importância, né, de ensino da palavra de Deus para as nossas crianças, né? Crianças, adolescentes, enfim. Então, além de propor a organização, um novo sistema de ensino, Lutero vai propor aqui que esse sistema seja baseado em alguns princípios, né, norteadores. Então, o primeiro desses princípios é que essa educação deveria ser para todos, né? Então, como a gente viu, para meninos e para meninas, para que ela fosse para todos, ela deveria ser gratuita, né? Então, esse é um outro aspecto que Lutero vai falar bastante também, e se relaciona até com esse último, né, item aqui, o quanto ele falava, ó, vocês, governantes, vocês precisam ser responsáveis por construir as escolas, por contratar professores, por pagar os professores, porque essa educação precisa ser gratuita, né? Se ela não for gratuita, ela não vai ser para todos, né? E isso é algo que eu aqui, né, eu trabalho com formação de professores, dou aula na pedagogia, nas licenciaturas, esse é um aspecto que, como eu estou na área de política educacional, eu ressalto bastante, né, e que eu aprendi lá ao início com Lutero, né, o quanto Lutero, que veio muito antes da Constituição Federal de 88, que vai falar sobre essa educação gratuita, o quanto se a educação, se aquilo que a gente promove não for gratuito, e gratuito na sua totalidade, né, ele não vai ser para todos, né, porque muitas vezes a gente fala, não, mas a gente pediu só para as crianças trazerem para a próxima aula da escola dominical, né, cada um trazer, sei lá, um caderninho, ou cada um trazer um tal material para a gente fazer uma experiência. Legal, que ótimo, a gente está fazendo experiência, a gente está fazendo coisas divertidas, lúdicas com as crianças, mas a gente precisa entender que
em alguns contextos, ou para algumas famílias, né, comprar uma caneta, um caderninho, isso deixa de ser um acesso livre e gratuito, porque muitos não têm condições. Então, era essa discussão que Lutero fazia. Precisa ser para todos, não dá para deixar ninguém de fora. É para meninos, é para meninas, né, e precisa ser gratuito para que, de fato, seja para todos. Os historiadores vão dizer que já tinha havido, tá certo essa expressão? Já estou cansada, enfim. No século anterior, uma comunidade de monges católicos chamados Irmãos da Vida Comum, na Itália, já tinha proporcionado essa experiência do que eles chamavam de uma educação popular, né, que pegavam as pessoas mais pobres e tentavam ensinar o latim, enfim, né, um pouco de italiano, mas foi uma experiência muito pontual, né, que não se expandiu. Então, a gente vê que, apesar disso não ser novo, não ser original de Lutero, vamos dizer assim, porque os historiadores já tinham, né, apontam que já havia uma experiência nesse sentido de educação para todos. O que é consenso entre os historiadores é que Lutero vai chamar a atenção de uma forma muito enfática para essa gratuidade da educação e uma educação para todos, quando ele atribui a responsabilidade da educação aos governantes, né? Então é isso, para todos. Um outro princípio era o princípio da frequência obrigatória. Esse também é muito interessante a gente pensar o quanto no século XVI, né, lá atrás, Lutero já apontava uma preocupação, talvez pela sua experiência, né, com as famílias que não queriam enviar as crianças para a escola e preferiam que as crianças ficassem em casa, ajudando, né, nos trabalhos da família, porque isso era o que gerava renda. Lutero propõe que essa educação seja de frequência obrigatória. Né? Então, as famílias não deveriam ter, na avaliação de Lutero, opção se mandariam ou não os filhos para a escola. Elas teriam a obrigação de enviar as crianças para a escola, né? E no texto que ele escreve para os pais, em 1530, é muito interessante, porque ele fala, olha, para os pais, né, para as famílias, a princípio pode parecer que a sua criança em casa, o seu filho em casa, traga uma renda para você momentânea, mas se você enviá-lo para a escola, ele vai estudar, ele vai alcançar outros patamares, outras profissões, né? Isso vai trazer um ganho não só de renda, né, mas também ganhos outros. Então, ele fazia essa proposta também que as famílias não deveriam escolher, né? Deveriam obrigatoriamente enviar as crianças para a escola, nova escola que estava ali se formando. E aí o aspecto que eu já comentei, que é onde Lutero se destaca, né, que é o quanto, e aí por que ele se destaca, né, para a gente pensar aqui, voltar ali para aquele momento de reforma religiosa. Quando Lutero, né, a Igreja Católica rompe com Lutero, e ele dá início, né, à criação de uma nova igreja, né, a Igreja Protestante, a Igreja Luterana, e esse movimento de criação de uma nova igreja, ou novas igrejas, se inicia, né, um movimento muito novo a tudo, né, que vinha acontecendo nos vários séculos anteriores, né, de monopólio de uma única instituição. Lutero, ele não chama para essa nova igreja a responsabilidade de oferecer essa educação, que é a educação que ele acreditava. Né? Então, isso é algo muito interessante. E isso não vem do nada, da cabeça de Lutero, né? Mas isso vem da compreensão que ele tinha, né, do que ele vai desenvolver e chamar de doutrina dos dois reinos. O quanto ele acreditava que a forma de Deus governar no mundo é não só através da igreja, mas também pelo Estado, né? E aí ele vai fazer a divisão, né? Deus governa o mundo com a mão direita e a esquerda, uma é a igreja e outra é o Estado, e o Estado não deveria se envolver nas questões relacionadas à igreja, e a igreja não deveria se envolver ou tomar tarefas que eram tarefas do Estado, né? E aí ele vai fazer toda uma discussão de quais eram as tarefas do Estado, de promover a justiça, promover a paz, ofertar educação, né? Então isso também é muito interessante a gente ver, e para mim é um ensinamento, né? Inclusive de política, não de política partidária, enfim, né? Assim, mas de orientação do quanto Deus governa o mundo, né? Por meio das instituições, e muitas vezes
hoje, enfim, e não só hoje, né, mas já há algum tempo a gente vê instituições tentando tomar uma, né, as tarefas da outra, e o quanto isso acaba gerando consequências que são consequências, né, bastante negativas para a sociedade como um todo. Mas então, esse aspecto é um aspecto bastante importante para a gente prestar atenção, né? Lutero não inicia uma nova igreja e fala, então vocês fiquem aí com uma educação ruim para os seus, e a gente vai promover uma educação boa para aqueles que aderirem à reforma protestante. Ele fala, não, né? Se o objetivo maior é que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus, né, às escrituras sagradas, todas as pessoas, aderindo ou não à nova fé, à nova igreja, precisam ter educação, precisam aprender a ler, escrever, interpretar, ler os clássicos, né, tudo aquilo que ele propõe no sistema de ensino. O Zuriaga é um historiador da educação, ele vai falar que Lutero, então, se destaca por ter sido esse primeiro a chamar a atenção de modo insistente para a necessidade de criar escolas por meio das autoridades públicas. Então, a gente vai ver nos textos que ele visita os príncipes, os governantes, ele conversa, ele envia texto, né? Ele tem esse modo insistente de convencer as autoridades a criarem escolas e a promoverem educação para todas as escolas. As autoridades, né, os conselhos municipais, ele falava que não bastava criar escola, né, contratar professores, mas que o Estado deveria ser responsável pelo financiamento dessas escolas, né, por manter, por organizar, e inclusive por fazer uma supervisão dessas escolas, né? Então tem a criação também dessa figura do supervisor escolar, que é uma figura que existe até hoje no Brasil, em muitos países, mas que a gente já vê essa proposta lá em Lutero. Estou finalizando essa primeira parte, tá bom? Para não ficar muito cansativo. O que a gente percebe, então, né, dessas questões e dessa relação aí da discussão do papel do Estado em relação à educação? A gente vê que todo esse período da Reforma Protestante, ele foi um período em que a gente já pôde ver, a gente não, né? Naquele momento já pôde se ver um certo progresso educacional, né? Então, escolas sendo construídas, né? Professores que se dedicavam só à universidade, sendo também professores das crianças, né? Ensinando um currículo mais amplo, que não só aquele limitado ao ensino do latim, né? Para a formação de religiosos. Então, a gente já vê esse progresso. E algumas dessas propostas, dessas modificações, a gente vai ter como resultado só no século seguinte, né? A gente vai ter, na verdade, consolidado, né? Então, inicia-se no século XVI, com as ações da Reforma Protestante, e a gente vai ver algumas dessas ações consolidadas de fato, em termos de organização do ensino, né? E outros princípios no século seguinte ou nos séculos seguintes. O que a gente tem em termos de dados, né? E aí isso, assim, o impacto é muito grande quando a gente lê esses historiadores. O que eles vão dizer é que toda essa região, e aí é claro que não só, né, Lutero, mas os demais reformadores também, mas toda essa região da Europa que foi afetada num primeiro momento, né, pela Reforma Protestante, pelos diferentes reformadores, é uma região, né, e aí muito mais amplo que não só a Alemanha, é uma região que começou a ter índices educacionais mais elevados, né? Então, diminuindo taxa de analfabetismo, aumentando a alfabetização da população, os estudos, o acesso à universidade, né? E aí dá até para a gente fazer um paralelo com a história, né, do Brasil também, né? Quando o Brasil é nesse período que o Brasil, né, é invadido pelos portugueses, e aí uma invasão que está relacionada também ao movimento da Contra-Reforma, e quem chega aqui no Brasil é justamente a Igreja Católica, né, que não tinha essa visão de educação para todos, né, que continuava mantendo essa visão de educação para poucos, né, para poucos e de um modo mais disciplinador, de um modo, né, de não acesso à palavra, justamente para que a própria igreja pudesse dizer o que é pecado ou não, o que pode e o que não pode, né? Então, quando a gente analisa os nossos índices educacionais hoje no Brasil, né, e lá em 1500, quando os portugueses e a Igreja Católica chegou aqui no Brasil,
a gente vai ver que a gente tem aí séculos, né? E toda uma longa história, que é uma história que ajuda a gente a entender por que a gente não avançou desde o início, né? Em termos educacionais. Não estou falando de avanço econômico, político, nada disso. Estou falando de dados educacionais. Para a gente ver o impacto, então, que essas propostas, né, de Lutero trouxe ali para aquela região, e isso foi também, né, se ampliando para os demais reformadores. Um outro aspecto é também, conforme a reforma ia se ampliando, né, essa visão de que o Estado era o responsável pela educação, ela foi também adentrando as demais localidades, né? Então, era uma ampliação de uma educação para todos e com o Estado sendo responsável por essa educação, né? As ações de Lutero, as propostas de Lutero, então, aí se disseminando. Já no período da reforma, a gente tem uma série de publicação de estatutos escolares, né? Então, nesse sentido que Melanchthon e outros amigos de Lutero trabalharam bastante também, escrevendo como deveriam ser essas escolas, o que deveria ter, o que não deveria ter. O Lutero fala de um amplo sistema de visitações, os historiadores da educação vão falar isso também, né? Então, não era só a criação de uma escola, era um acompanhamento, o que é que precisa melhorar, o que é que está bom, o que é que a gente pode, né, investir mais. E o próprio Lutero, quando as autoridades alegavam que não tinham recursos, né, para custear uma educação que fosse para todos, para promover formação para os professores, para que tivessem bons professores, o próprio Lutero indicava que esses recursos fossem retirados da Igreja Católica, né? Dado que, por tanto tempo, a Igreja retirou recursos da população, ele dizia, nada mais justo que esses recursos que estão em ornamentos de ouro das catedrais, enfim, fossem retirados e utilizados pelas autoridades para promover uma educação que fosse uma educação para todos. Então, para fechar essa primeira parte, assim, o que a gente vê é umas ações de Lutero, né, que de modo insistente não só falou lá sobre a igreja e as questões, né, de fé que o guiaram para fazer uma proposta de uma nova igreja, né, ou de uma reforma na antiga igreja que não deu certo, enfim, e iniciar uma nova igreja, mas como também ele entende que essa fé está intrinsecamente relacionada com o contato pessoal, né, dos fiéis para com Deus. E que essa relação direta, né, indivíduo e Deus, para que haja essa relação direta, era fundamental que as pessoas aprendessem a ler, escrever, tivessem condições de ler, interpretar o texto, né, interpretar aquilo que as escrituras sagradas estavam dizendo. Então, por isso que Lutero entende que a sua ação não podia se limitar só ali no contexto da igreja, né, precisava também se ampliar e ampliar de modo que atingisse todas as pessoas. Né? Então, Franco Ebi é um outro historiador da educação e ele vai falar que, né, o mais importante dessa reorganização escolar do século XVI, aí essa reorganização protestante, foi a emergência do Estado, né, como ente responsável por estabelecer e manter as escolas, e que conforme ela deixava de ser uma questão religiosa, né, e se tornava uma tarefa pública, ela passou a ser para todos, né, no sentido de que não era mais uma questão particular, né, a Igreja Católica ou a nova igreja, né, protestante, luterana, anglicana, enfim, gostaria ou não de oferecer educação. Não era uma questão particular, mas ela se tornou uma tarefa pública, né, e aí a importância do papel de Lutero nesse sentido. Então, a educação, né, acabou se tornando um dever do Estado e um direito de todos, né, princípios que a gente tem hoje, né, promulgado no Brasil e em diferentes outros contextos, como a gente vai conversar um pouco mais aí para frente. Então, dessa primeira parte, gostaria de ouvir vocês. Se ficou alguma questão, o que mais vocês gostariam de falar para contribuir aqui? Algo que eu esqueci de falar, que vocês acham importante complementar? Ou perguntas?
Vamos lá, quem começa? Precisa sempre de alguém para puxar. Oi, Luciane. Prazer, eu sou o Gilson. Desculpe, o Anderson, ele levantou a mão antes de eu começar a falar, então eu dou a palavra para ele primeiro, depois eu falo. Pode ir, Gilson. Mais uma vez, pode ficar à vontade. Está concorrendo. Pode falar, Anderson. Aquela vez você me deixou, agora você vai primeiro. Tá certo. Professora, é só para, assim, uma dúvida mesmo, talvez seja até meio que insignificante. A senhora falou no início sobre o versículo que Lutero usou, que era Efésios 2:8, mas de modo assim mais abrangente a gente ouve dizer que foi Romanos 1:16, 17. Então assim, são versículos diferentes, um foi para a percepção dele de um todo e o outro foi para aplicação, é isso? Ô Anderson, você me lembra qual é Romanos 1:16, 17? Na verdade, alguns versículos impactaram Lutero, né? Esse da graça foi o fator determinante que o auxiliou e o impulsionou a escrever as 95 teses, e inclusive ter coragem de ir contra o sistema das indulgências, né? Por isso que ficou tão marcante para Lutero. Agora, Lutero, ele era uma pessoa extremamente estudiosa e estudiosa dos evangelhos, né? E ele tinha uma fixação por Paulo, né? Então, pela história de Paulo, Paulo, que ele dizia que parecia muito com ele, com o qual ele se identificava muito. Então, assim, nos textos dele sobre música, sobre arte, sobre educação, sobre vários assuntos, ele vai trazer, de uma forma geral, vários versículos que ele vai afirmar que impactaram a trajetória dele. Então, por isso que eu pergunto para você qual é esse, porque aí, dependendo do versículo, dá para a gente lembrar, ou não, se eu não conseguir, vocês me ajudam, né? Em que momento da trajetória que teve um impacto. É o de Romanos 1:16, que fala que não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, aí depois do grego. Aí ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí eu estou compreendendo que a aula ela está assim, mais de um cunho de educação. Então, assim, eu só queria me ambientar em relação ao texto que a senhora usou de Efésios 2:8. Isso, Não, que na verdade, não entrasse Anderson... na questão da teologia em si mesmo, longe disso. Não, assim, que na verdade tem o mesmo embasamento, né? Que é isso, o justo viverá pela fé. É essa a ideia, né? É pela fé, é mediante a relação direta com Deus e não por intermédio da igreja, por intermédio do padre, né? Por intermédio enfim, dessa missa em latim, né? Em que as pessoas não conseguiam entender o que estava sendo falado. Então, a ideia é justamente essa, né? O impacto que essa ideia da salvação, né? E aí pela fé e não por intermédio de alguém ou de uma instituição, né? O impacto que isso trouxe para Lutero. E essa é a ideia, né? Se é pela fé, as pessoas precisam ter acesso às escrituras, né? Não por intermédio de alguém, dos pastores hoje, do professor da escola dominical. As pessoas precisam, né, os pastores têm o Ministério da Pregação, os professores têm essa tarefa muito importante, importantíssima de ensinar a palavra de Deus, mas o que a gente espera, né, o que Deus espera de nós é que a gente tenha essa relação pessoal com Deus, e para isso é necessário, né, essa leitura e a compreensão das Escrituras. Então, são versículos diferentes, mas a ideia que está, né, como pano de fundo e que impactou Lutero é justamente essa. Okay. Não sei se você concorda comigo. Sim, com certeza. No entanto que a habilidade de Paulo era conectar tudo aquilo que ele escrevia, né? Obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço. Gilson. Luciano, prazer. Em primeiro lugar, parabéns por toda a sua exposição.
Eu já tinha feito um trabalho sobre Lutero, né, há alguns meses, aliás, no início desse ano, e você ajudou complementando assim, com diversas informações que eu ainda não tinha, e eu estou revisando um pouco aqui as anotações, algumas coisas que eu fiz e algumas coisas que eu destaquei agora, enquanto você falava. Mas uma coisa interessante que me chama muito a atenção e que me impacta, e me traz assim também um certo sentido de responsabilidade, né, é que Lutero ele extravasou aquele contexto, entre aspas, religioso, né, em que ele vivia, né? Ele influenciou toda uma nação, e influenciando essa nação, ele influenciou o mundo, né? A Alemanha, eu conheço a Alemanha, e assim, realmente, a Alemanha, nós podemos dizer que hoje é fruto daquilo que aconteceu naquela época, né? Foi um embrião, né, de todo o sistema que hoje nós temos na Alemanha, né? Grandes intelectuais, pessoas que se destacaram. Então, a obra de Lutero, ela ultrapassou assim, aquele contexto religioso, não é só da pregação, mas ele influenciou pessoas que estavam perto e pessoas que estavam longe, e pessoas que também tinham poder de decisão. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, isso traz assim, também uma certa responsabilidade para nós hoje, né? O que nós estamos fazendo para que isso aconteça. Ele publicou textos, eu te dou os parabéns pelos textos que você publicou, né? Acho que estamos aí na esteira, né, de Lutero. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que, no meio da sua palestra, você citou Paulo Freire. Eu confesso que eu não sou um entendido, um aprofundado na obra de Paulo Freire, mas é inegável a influência que ele tem sobre os educadores e sobre o sistema educacional brasileiro atualmente, certo? E se eu falar alguma coisa aqui que não condiz com a realidade, eu te peço que me corrija, porque eu não sou um conhecedor profundo. Mas eu vejo que, pelo pouco que eu sei, que ele tem assim, uma certa filosofia educacional, né, dentro das propostas dele, né, inclusive relacionadas ao construtivismo, né, relativismo moral, a construção do sentido, a autonomia do aluno, e, portanto, o professor ele não é um transmissor, essencialmente um transmissor do conhecimento, é mais um facilitador do conhecimento. E isso traz alguns conflitos com, no meu entender, né, traz alguns conflitos com o ensino cristão e a construção que você deve dar no sentido de transmitir, sim, não ser somente um mero facilitador, que eu acho que funciona assim também, mas não somente isso, mas você transmitir, principalmente para a criança, algo que ela ainda não tem condições de processar, e você transmitir, e aqui eu estou falando como cristão, né, os ensinamentos da palavra de Deus, seja no meio cristão e seja no meio secular. Então, assim, eu senti um pouco assim de choque entre o que nós estamos falando e a menção de Paulo Freire como uma boa referência. Gilson, agradeço demais a sua colocação, porque às vezes as pessoas ficam com isso, né, assim, e não perguntam, e aí, enfim, acho que foi importantíssimo para a gente conversar. Então, vamos lá, algumas questões, né? Gilson, eu também sempre me sinto, né, da primeira parte da sua fala, sempre me sinto, assim, responsabilizada, né, por conhecer Lutero, a Reforma, e ver o quanto ele não se... o quanto ele não foi pelo caminho mais fácil, né, que seria ser um pregador, né, apenas, né, e talvez ali no seu contexto trazer uma pregação diferente do que aquela que vinha sendo trazida, né, o quanto ele teve
uma atitude, né, uma ação que foi para além da atuação dentro da igreja, né, uma atuação na sociedade mesmo, e trazendo esses impactos tão grandes. Eu também sempre me sinto assim, como se estivesse me cobrando a responsabilidade, né, de ter também essa atuação. Em relação a Paulo Freire, vamos lá. O que a gente tem hoje, né? E aí são dados, tá bom, gente? Eu esqueci de dizer, eu sou da área da educação e sou da área de política educacional. Então, eu trabalho com dados, né? Os dados que são produzidos, enfim, a avaliação do sistema educacional no Brasil como um todo. A gente tem uma disseminação de um senso comum de que Paulo Freire tem uma influência muito grande entre os educadores, quando, na verdade, não tem, né? E não tem porquê. Até por isso que eu falei no início, né? Paulo Freire, ele acaba sendo muito citado, mas ele é, de fato, pouco estudado, né? Até mesmo no curso de pedagogia, nas licenciaturas, quando a gente dava, falou, vocês leram Paulo Freire, o que vocês leram? Ah, li um texto, assim, leu um texto jogado, solto, né? Não leu os vários livros, a obra, não estudou. Então, não é fato que ele é muito estudado. Quando a gente vai para fora do país, aí sim a gente vê, em todos os cursos, né, da área de humanas, aqueles mais ligados à área, né, de ensino, sociologia da educação, enfim, de fato, eles leem os vários livros de Paulo Freire, a tradução, fazem um estudo cuidadoso. Então, no Brasil, a gente não tem nem dados que afirmem isso. Eu vi uma pesquisa só, que eram pesquisas... uma pesquisa que avaliava a bibliografia estudada nos cursos de formação de professores no Brasil, e em pouquíssimos tem Paulo Freire como referência bibliográfica, né? Então, de fato, esse não é um dado que funciona, né? Pedagogia do Oprimido é um livro que é um livro mais falado, na minha avaliação, um dos livros mais difíceis dele, né? Porque é onde ele vai fazer a discussão da educação bancária. Eu quero muito me aposentar logo, porque eu tenho um sonho de escrever um texto, que eu só tenho o título e os argumentos, mas não consegui escrever ainda, que é Paulo Freire copiou Jesus. Porque na pedagogia do oprimido, o que a gente vai ver é uma proposta de educação muito baseada, inclusive, na minha avaliação, e Paulo Freire tinha essa relação, né, com a teologia da libertação, enfim, as propostas que Jesus trazia para a gente. Aí vou falar aqui já do não só um transmissor do conhecimento, né, não só um mero facilitador. Qual é a proposta de Paulo Freire? Não vou agora aqui em 3 minutos sintetizar toda a contribuição do autor aqui, não tenho essa pretensão. Mas o que se destaca, principalmente na obra dele, era justamente que o processo educativo não fosse um processo de depósito de informações, né? Mas que o aluno participasse ativamente, ludicamente, da construção do conhecimento. Para o aluno participar ativamente da construção do conhecimento, ele precisa ter um educador, né? E aí, esse papel do professor é um papel fundamental. Então, em nenhum dos textos do Paulo Freire, ele vai diminuir a participação do professor, né, como um mero facilitador. O que ele vai dizer é que o professor não é o detentor do conhecimento, né, que os alunos trazem também conhecimento, e que foi o que eu falei aqui para vocês no início. Eu gosto muito porque quando a gente está em aula, eu também aprendo com vocês, coisas que, enfim, vocês aprenderam um dia e trocam aqui comigo. Então, é essa troca, essa construção conjunta que Paulo Freire traz, né? Mas, de modo algum, a diminuição do papel do professor como só um facilitador, né? Então, isso a gente não encontra na obra do Paulo Freire. O Paulo Freire tem sido associado à questão do construtivismo, mas em nenhum livro de Paulo Freire ele propõe um método construtivista, né? Então, essa também é uma associação equivocada. Podem ler, se em algum livro deles vocês acharem a palavra método construtivista, vocês me falem. Então, assim, o construtivismo, ele não é um método... O Paulo Freire ele não se propôs a falar sobre método, a criar um novo método. Inclusive, quando ele vai fazer os estudos e tem as experiências dele, né, com a educação de jovens e adultos em Recife, né, que foi o marco, o início né, das reflexões da obra dele, ele faz uma proposta que se destaca, porque pela primeira vez alguém defende que a educação dessas pessoas, desses adultos,
fossem associados à realidade, né? Então ele vai fazer a crítica. Por que colocar os jovens e adultos na escola, pegar a mesma cartilha e está lá escrito, a Eva viu a uva? Ele vai falar, essas pessoas têm uma realidade, têm uma vida toda, e a gente precisa trazer um ensino para mais próximo. Então, por exemplo, um grupo em que tem pessoas, né, tem ali um conjunto de pedreiros, de ajudantes de pedreiros, por que não a gente alfabetizar começando pela palavra tijolo, né? E aí, a proposta que ele faz é, inclusive, pelo método silábico, né? Que é o que a gente aprende na cartilha. Vai aprender a escrever tijolo com T-A, T-I, T-O, T... Enfim, só vai começar por uma outra perspectiva, que é essa de trazer próximo a vivência do estudante, né? Então, essa proposta dele era uma proposta muito mais baseada em princípios, o tanto que ele usa o método, né, antigo, o método, né, silábico, enfim. Então, só para dizer assim, o quanto as ações ou as falas dele são associadas ao construtivismo por uma questão que é uma questão aí que a gente tem avaliado, principalmente nas últimas décadas, que é uma questão de interesse político mesmo, assim, de desqualificar a educação. Né? Por que a educação hoje não funciona? Porque é um método construtivista. Pouquíssimas escolas trabalham com o método construtivista, né? Mas o sistema educacional, e aí passando para a segunda parte, tem inúmeros problemas, que são problemas que estão hoje presentes justamente porque não cumprem aquilo que o Paulo Freire falou, né? Precisa financiar, precisa maior investimento, precisa professores bem formados. Então, a gente tem uma série de precarizações, de mazelas hoje no sistema educacional, e aí tanto público quanto privado também, que para a gente enfrentar, a gente precisa de investimentos, a gente precisa de uma vontade política. Quando eu falo política, eu não estou falando política partidária, tá bom, gente? Estou falando política enquanto concepção de ação do homem na sociedade com uma intenção, né? Toda ação do homem, os autores vão dizer, toda ação do homem na sociedade com uma intencionalidade, ela é uma ação política, né? Que não tem nada a ver com partido, não estou falando de política partidária, não vou entrar nessa questão. Mas, então, essa vontade política ou não dos governantes, independentemente do partido, né, de não aumentar o financiamento, de não valorizar a profissão do professor, conceder uma boa formação, tudo isso vai gerando uma precarização. E aí, é claro que é muito mais fácil associar essa precarização, essa falta de resultados acadêmicos, baixas notas, né, nos testes no Brasil, a uma pessoa ou a um método, né? E quando a gente vai olhar os dados, é isso que eu, né, posso depois, quem tiver interesse, me manda e-mail, eu passo para vocês as pesquisas, tal, as fontes, onde a gente pode encontrar esses dados. O que a gente vai ver é isso, que Paulo Freire ele é pouco estudado, Paulo Freire não propôs o método construtivista, né? O construtivismo não está presente nas escolas brasileiras. São poucas escolas e escolas particulares, né, que trazem uma proposta pedagógica construtivista, e o que impacta, o que traz essas mazelas, né, na área da educação, justamente são outros fatores, né, e aí são vários, são fatores complexos que se interrelacionam. Então, eu, Luciane, avalio muito mais as propostas de Paulo Freire, né, muito mais associadas e próximas ao que eu entendo que seria uma proposta. Não estou aqui, Luciane defende Paulo Freire. Não é isso, gente. Ele é um dos autores, né? Eu defendo vários outros autores no que se refere à questão pedagógica, né, de método. Quando eu estou falando de educação cristã, eu defendo a Bíblia mesmo, que Jesus é o maior mestre, o maior pedagogo que nos ensina a ensinar, né? Mas, assim, ele é um dos autores que vai trazer essa perspectiva, que é a perspectiva da construção do conhecimento, né? O conhecimento não é só aquele que a gente transmite, né? E aí o professor, ele não é um transmissor. E eu penso, Gilson, assim, que mesmo Jesus, quando eu olho para Jesus, ele teve diferentes métodos, né, que ele utilizou.
mas ele tinha um princípio em comum, que era o princípio de se aproximar das pessoas, né? E ele não ensinava os fariseus da mesma maneira que ele ensinava a prostituta, né? Da mesma maneira que ele ensinava Lázaro, enfim, os ensinamentos, na mesma maneira que ele ensinava os discípulos. Então, ele tinha esse princípio que era o princípio da proximidade com as pessoas, né? De adentrar a realidade daquelas pessoas, né? De entender que se ele não comesse ali junto com os cobradores de impostos, se ele não dividisse aquela mesa, né, nada adiantaria ele proferir um discurso bonito de transmissão de informações. Né? Eu não sei se eu respondi, mesmo porque para responder essa sua pergunta, a gente teria que ficar um semestre, né, conversando. Muito obrigado, Luciane. Pronto. Foi legal a pergunta de Gilson aí, mas eu vejo Paulo Freire, ele é um teórico que realmente tem tudo a ver com a pedagogia cristã. É uma pedagogia que não deixa simplesmente aquela pessoa passar pelas mazelas da vida e não ser oprimido, porque tem a busca e essa guerra aí entre dominados e dominantes, e a gente vai ver que Paulo Freire é aquele cara que conseguiu alfabetizar várias pessoas, e você vai ver que são as pessoas mais oprimidas, que estão à margem da sociedade, para que entendesse o seu contexto local. Quando a senhora falou, Eva viu a uva, ele não queria simplesmente que formasse alguém em um contexto que não era próprio dele. Tanto que a senhora até citou, por que não falar que também essa pessoa que mexe com a uva, mexe com a enxada, ou seja, era o contexto local. Tanto ele falou isso na Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, falou em tantos outros livros, e a gente vai ver que é em defesa sempre do pobre, do órfão, da viúva mesmo, para que se apropriasse do saber. E eu não vejo nada mal, e quando fala de construtivismo, muitas das vezes, se a gente for analisar, se eu não estou enganado, a gente vai ver que a gente sempre pega um pouquinho do construtivismo, de Piaget, de Vygotsky. Eu sou aquele crente que gosto de reter sempre o que é bom. Não vejo aquela coisa para descartar. Tem tanta coisa boa no Paulo Freire que está de acordo com a palavra. Imagine, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é bom que se aproprie tudo? E Paulo Freire queria que essas pessoas realmente fossem alfabetizadas, não fossem oprimidas, entendessem o seu contexto local. E quando fala de Piaget e de Vygotsky, eu sou contra um, a favor do outro, mas pego um pouquinho de um pouquinho de outro. Mas, enfim, eu acho que dá para reter o que é bom. Olha aí, Humberto, um especialista em Paulo Freire, e eu aqui tentando responder a pergunta do Gilson. Deveria ter deixado o Humberto falar. Humberto, professora, muito obrigada pela sua fala também. Enfim, trouxe várias questões até de outros autores também, né? Isso, quanto Vygotsky, Piaget, que aí são autores da área da psicologia, né? O quanto a psicologia, enquanto área, também trouxe muitas contribuições para a educação, né? Não só para a psicologia, mas os estudos da psicologia e que impactam nessa forma de aprender, forma de ensinar. Muito bacana. Oi, Josimar. Graça e paz. Eu sou, assim, analfabeto ainda questão de Paulo Freire, né? Mas, assim, só uma questão, assim, esse método, né, do construtivismo, ele não é, assim, uma filosofia que seja antagonista à fé. Em que sentido antagônico à fé? Assim, porque o pouco que eu vejo assim é que ele se diverge um pouco, entendeu? Até mesmo em algumas questões assim vou colocar assim, a hierarquia, né, de professor e aluno, eu acho que quebra muito isso, ele nivela muito isso, então eu creio que não que não tenha nada que se aproveite, né? Como o Bé falou, com certeza, a gente precisa reter o que é bom, mas eu não consigo enxergar assim que seja algo que ande a linha como Lutero. Eu consigo enxergar que ele se diverge, ele é assim, meio antagonista à fé, no caso, ele não anda na mesma linha dos ensinamentos bíblicos, entendeu? Eu não consigo enxergar.
Desculpa, tem alguns que pensam que essa interação aí é de suas próprias conclusões, mas eu não vejo o construtivismo só dessa forma, não. De achar que vai ter... É porque os crentes pensam que o construtivismo é só entender suas próprias conclusões e aceite se quiser, mas não é isso. Construtivismo também é autonomia de você entender o que outros teóricos falam, reter informações também de outros. Então, se a gente for falar nisso aí, a gente vai entender que o que a gente está aprendendo em teologia, muitas das vezes, a gente fica surpreendido com tais informações. Caramba, por que não me ensinaram desse jeito? Entendeu? E eu estava pregando dessa forma, pregando errado e tudo, a gente vai ver que a gente esteve errado em alguns momentos. Ou não sei. Olha, não, gente... Humberto, peraí, professor, rapidinho. Como eu falei no começo, eu sou analfabeto, entendeu? A respeito disso. Não estou aqui para... Você é inteligente, rapaz, muito inteligente. Não. Eu não estou aqui confrontando a sua colocação, é só questão de aprender mesmo, quando eu perguntei à professora, entendeu? Então, assim, eu não consigo enxergar Paulo Freire nessa linha, eu sempre enxergo Paulo Freire nesse direcionamento que eu falei, mas estou aqui para aprender, para desconstruir o que tiver errado em mim e eu aprender o que seja certo, entendeu? Ótimo, olha, eu estou achando muito bacana o debate. E aí já vou até para um item que está lá no penúltimo slide, né? Que, infelizmente, hoje, a gente está num contexto de muita polarização, né? E acho não, né? A gente já vê dado de realidade, as nossas igrejas acabaram entrando também nesse contexto, né? E assim, eu acho a gente tem uma verdade, né? Que a palavra de Deus traz para a gente, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As nossas interpretações de autores, né, que a gente vai ler, de métodos pedagógicos, de princípios e concepções, elas não precisam ser únicas, gente. A gente tem errado muito nesse sentido. Às vezes me perguntam assim, Luciane, né, quando vai dar formação em igreja, ou mesmo na minha igreja, mas qual é o método certo? Eu falo, qual é a criança? Né? Assim, cada criança aprende de um jeito. Jesus não usava o mesmo método com todo mundo. Paulo Freire trouxe um método correto. Assim, Paulo Freire trouxe uma preocupação, como o Humberto fala, e foi de grande impacto para aqueles que estavam excluídos, né? Para populações excluídas, o que ele chama de oprimidos. Agora, isso responde a todas as questões na área da educação? Não responde. Mesmo porque Paulo Freire foi um homem com qualidades e defeitos, assim como Lutero, assim como a Luciane, assim como cada um de nós. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com essa fala é que o Josimar não precisa sair daqui do encontro de hoje tendo o mesmo entendimento ou tendo a mesma posição que a Luciane, ou que o Humberto, ou que qualquer outro colega. A gente pode... qualquer outro irmão, né? Tô achando que eu tô aqui na sala de aula, na Unicamp. A gente pode ter interpretações e posicionamentos diferentes em relação aos autores, aos métodos que a gente usa. O que eu quero contar para vocês e aí por isso que a minha resposta para o Gilson foi, o que eu tenho em termos de dado, que é equivocado a gente dizer, não há dados que associem Paulo Freire ao uso do construtivismo nas escolas. Não há dados que justifiquem afirmar que os professores são influenciados pelo Paulo Freire, né? Alguns que vão dizer até que pena, deveriam ter sido, porque ajudariam os oprimidos, né, a sair desse contexto de oprimido e aprenderem, enfim. E aí, Josimar, o que eu acabo assim, pensando diferente de você, e não é em relação a Paulo Freire. Eu não acredito que o processo educativo tenha que ter, obrigatoriamente, a figura de uma pessoa que tenha uma maior importância que a outra, né? Ou trazendo esse conhecimento. E isso é uma discussão que a gente vai fazer, e Weber ajuda, né? Da questão da autoridade e autoritarismo. Né? Eu defendo sim que o professor é autoridade em sala de aula. Né? Quando eu entro na sala de aula, eu sou uma pessoa que eu estudei anos da minha vida para ter não só aquele diploma, mas para ter aqueles conhecimentos e ocupar aquele espaço. Mas isso não me torna mais importante que o Josimar, não me torna mais importante que nenhum de vocês. E eu acredito, Luciane, e isso quem me ensina é Jesus, né?
que eu, quando estou nessa relação com vocês, que eu também aprendo com vocês. Isso não desqualifica, não tira a minha obrigação e a minha relevância social enquanto educadora, mas isso não me torna alguém mais importante que vocês, a ponto de obrigatoriamente eu ter que oferecer uma educação que seja uma educação baseada no medo, na ameaça, né? É possível aprender, como o Lutero falou, de uma forma lúdica, né? É possível aprender, e aí aprender e ensinar, né? Ensinar a palavra de Deus de uma forma lúdica, trazendo o contexto de vida das crianças, né, para perto da gente, a gente conhecendo o contexto de vida dessas crianças, o que é que essas crianças das nossas igrejas estão assistindo, onde elas moram, o que elas vivem, que brincadeiras elas estão fazendo na escola. Se eu não conheço isso, eu vou domingo para a igreja, dou uma aula sobre uma história da Bíblia, não faço relação, conexões com a vida dessa criança, ela ouve uma história assim como na escola ela ouve o Chapeuzinho Vermelho, ela ouve João e Maria ou qualquer outra coisa, né? Então, e isso que ensina não foi Paulo Freire, isso que ensina para a gente é Jesus, né? Essa relação que a gente precisa ter para que, de fato, esse conhecimento ele tenha um significado e ele traga transformação na minha vida, ele precisa ser um conhecimento que é articulado com as minhas experiências de vida, que é transformado, que eu vou construindo junto, né? Então, Paulo Freire traz isso enquanto princípio, enquanto perspectiva, né? Não necessariamente ele propõe um método, como eu disse, né? Não era a intenção dele, não traz isso nas obras dele. E aí, assim, o que eu gostaria muito que ficasse como convite, já que a gente acabou, né, enveredando o debate por esse caminho, não era o objetivo, mas que bacana que a gente está podendo conversar sobre isso, assim, com muita tranquilidade, né, e sabendo que a gente pode ter entrado e sair com posicionamentos diferentes, não há problema nenhum em relação a isso, mas convidar vocês a, de fato, lerem, né, o Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, porque aqueles recortes que acabam, né, vindo para a gente em mensagem de WhatsApp, em textos de rede social, né, de redes sociais, são recortes que, enfim, é isso. Se a gente pegar, gente, meu professor na USP fazia muito isso. Se a gente pegar, né, um versículo solto de Êxodo, de Deuteronômio, e trazer para a sala de aula, eu tinha um professor ateu que todo dia, toda semana, na verdade, fazia isso. Assim, a Bíblia é assustadora, ninguém vai concordar com a Bíblia, né? Então, a gente não pode também fazer isso com outros autores, seja Paulo Freire, Vygotsky, Vallon, Piaget, qualquer outro. Né, fiquei muito feliz assim com a fala do Josimar, né, essa humildade de reconhecer, eu não conheço, preciso aprender, mas dentro daquilo que eu conheço, minha percepção é essa. Então, assim, convidar vocês, né, a lerem as obras para depois da leitura, do estudo, né, ter essa nova percepção ou consolidar essa percepção anterior de vocês, tá bom? Um convite para vocês. O Humberto levantou a mão. Não, perdão, acho que eu não tinha apagado a mãozinha. Não, mas é isso mesmo, e a gente tem que reter o que é bom, realmente. Tem coisas em Paulo Freire também que eu não concordo, apesar de ser pernambucano aqui, sou pernambucano, Paulo Freire pernambucano, mas tem coisas também que eu não concordo, deixar bem claro, tem opiniões que dá para reter o que é bom. Tem tantos teóricos também que às vezes a gente olha logo de cara, igual vamos dizer que tem um que fala, me lembra aí, professora, que a sociedade, o homem nasce bom e a sociedade perverte. Eu não concordo, o homem não nasce bom, já nasce com pecado e tudo isso, e aí vai. Sim, é isso, né? E eu acho que isso é importante a gente pensar, né? Que esses autores, estudiosos, né? Eles tiveram sua contribuição, mesmo Lutero, né? Mas eram homens, né? Limitados ao seu tempo, né? As condições da sua época, influenciados também por essas questões, né? Por isso eu penso que o nosso olhar a gente tem sempre, né? Que olhar para o alvo, que é Jesus, mas Jesus nos traz também esse desafio, né? O desafio de estudo da palavra é o desafio também de estudo, né? E isso eu aprendi muito com Lutero. Assim, Lutero era
um profundo estudioso do Novo Testamento, e muitas das ações dele, ele traz e justificando com, né, o Novo Testamento, com as interpretações dele de Paulo, das ações de Paulo, as ações evangelísticas de Paulo, as preocupações de Paulo. Então, assim, acho que a gente precisa estudar, né, assim, eu costumo brincar que no Brasil, infelizmente, a área da educação é uma área muito desvalorizada, e parte dessa desvalorização vem também do senso comum que permeia a área, né? Luciane, não chego... A Neila quer falar? Não. Luciane, não chego aqui dizendo, gente, olha, concordo com esse ou aquele economista. Eu não faço isso, quer falar. Né? Oi, Neila, você quer falar? Que você não levantou a mão, não estou sabendo se abriu o microfone ou se quer falar. Será que ela... Professora. Oi. É Josimar. Eu não entendi se a Neila quer falar ou não. Vocês entenderam? Conseguiram? Eu acho que ela ligou sem querer, professora. Eu estava aberto no microfone dela. Eu acho que ela tá Eu sei que a gente está na hora do intervalo, Josimar. Eu vou só fechar minha frase e aí eu passo para você, tá bom? Por favor, só para não perder aqui, porque vou ficando cansada e eu perco a linha de raciocínio. Só quer dizer assim, que às vezes a gente se coloca, né, como contrária, gosto, não gosto, concordo, não concordo, com autores de áreas, enfim, a gente não faz isso na área da medicina, né? Eu não concordo com esse medicamento para catarata, a gente não faz isso, né? Porque a gente não estudou sobre isso, a gente não fala, eu não concordo com essa corrente econômica que está regendo o Brasil por conta disso. Então, assim, e isso é muito comum com a gente fazer na área da educação, né? Eu gosto ou não gosto, sem a gente estudar. Isso não é algo que é presente aqui, né, com essa turma. Isso que é algo que é presente na sociedade como um todo, né? Para vocês terem ideia, como ministros da educação, a gente nunca teve um pedagogo. Já teve economista, hoje é um pastor, assim, não tem pessoas que estudam educação, né, para a gente ver o quanto a área é desvalorizada, e muitas vezes a gente sem um estudo aprofundado, a gente desqualifica ações, autores, a gente qualifica outros, né, então a importância da gente estar sempre estudando, era esse convite que eu gostaria de fazer para vocês, né, a gente está sempre estudando. Obrigada, Josimar. Pode falar, por favor. Assim, essa linha de Paulo Freire à frente a de Lutero, ele não dicotomiza, no caso, essa visão dele não fica meio dicotomizada em questão de, assim, as coisas de Deus com as coisas seculares, assim, eu acho que ele diverge em questão, muitas coisas disso. Então, assim, pelo pouco que eu estudei, que eu vejo, então, é por isso que eu falei que eu tenho para mim que ele diverge, tanto da fé quanto a linha de Lutero, né? Porque Lutero, ele primava muito, ele ia muito pelo mesmo questão do ensino, da escola, com tudo isso, mas ele seguia a linha defendendo a fé, essa linha. E eu vejo Paulo Freire muito saindo, dicotomizando, então é por isso que eu não consigo, entendeu? Tá bom, Josimar, foi importante você ter falado isso, porque eu lembrei de algo para falar no início, lá, quando eu ia responder para você, e acabou passando, que é assim, Paulo Freire, ele não era crente, né, gente? A proposta dele não é trazer uma proposta de educação cristã, nunca foi, né? Ele era católico, né? Tem um livro, inclusive, escrito sobre a teologia da libertação, quando ele traz princípios educacionais, que são esses princípios, né, de trazer o ensino para próximo da realidade dos alunos, que os alunos tenham uma educação mais ampla, que não só ler e escrever, mas também interpretar. Alguns desses princípios são princípios que eu, Luciane, consigo ver, por exemplo, lá em Lutero. Alguns princípios de defesa da vida, dos excluídos, dos marginalizados, eu vejo inclusive em Jesus, quando, né, fala com a prostituta, almoça com o fariseu, mas nunca foi uma proposta de Paulo Freire escrever um tratado, trazer uma pedagogia cristã, não foi,
né? Se a gente lê Paulo Freire buscando isso, a gente vai se decepcionar, né? Então, tem, como o próprio Humberto falou, em alguns momentos que pode ser que, como você trouxe, Josimário, para usar esse seu termo, que dicotomize, pode ser que tenha alguns momentos do que o Paulo Freire traz que vai, né, de encontro, que vai contra aquilo que está na Bíblia, o que é completamente compreensível, porque ele não tinha como objetivo escrever, né, um tratado de educação cristã, escrever nem propor uma educação cristã, né? Então foi bem importante você ter trazido essa questão. E eu só queria, assim, para a gente ir para o intervalo agora, que ficasse muito explícito para vocês que a ideia nossa hoje não era discutir Paulo Freire, tá bom? O debate acabou enveredando por esse tema, foi muito interessante, né? Agradecer ao Gilson por ter tido a coragem de perguntar, né? Mas a nossa discussão era para mesmo aprofundar as questões de Lutero, da reforma, tá bom? Para vocês não acharem que o Júnior convidou para falar de Lutero e a Luciane veio falar de Paulo Freire. Não, fui respondendo as perguntas porque foram, né, os interesses, as curiosidades de vocês, tá bom? Mas continuo também à disposição, para além do nosso encontro hoje, mais para frente, se vocês quiserem quem quiser conversar mais sobre o assunto, estou à disposição, a gente pode ir conversando também, tá bom? Sobre esse assunto do Paulo Freire, né? Porque daí quando a gente voltar agora para o intervalo, aí a gente vai focar nas consequências das ações de Lutero, tá bom? Júnior, a gente faz um intervalo agora? Sim, vamos fazer até 9h35. O fundo. Eu não tinha fundo branco? Até mais, pessoal.